Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Curvem as suas cabeças e vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por mais um cultinho, Pai, por mais uma aula, por mais um dia de aprendizado, que possamos entender o Teu querer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A nossa aula, crianças, é a aula 10, tá? E o nome da nossa lição, da nossa aula hoje é Eliseu e os Milagres. A base bíblica está em 2 Reis, capítulo 2, do 1 ao 14. E capítulo 4, do 1 ao 37. O nosso versículo-chave está em Mateus 22, 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha só, hein? Nessa lição, vamos entender que Eliseu foi um servo do Senhor e Deus respondia às suas orações. Eliseu, ele veio depois de Elias. Elias foi aquele profeta da aula passada que a gente teve, né? Após tudo que ele fez, ele foi elevado aos céus numa carruagem de fogo. Mas antes, crianças, ele deixou um ensinamento para Eliseu. Eliseu foi o seu sucessor. Então, Eliseu, esse homenzinho aqui, ele ficou com a capa que caiu quando Elias é levado aos céus na carruagem de fogo. Ele ficou com a capa de Elias. Então o profeta, aí ele passa a ser um profeta, né? Profeta Eliseu, o nosso amigo, né? O nosso profeta, o homem de Deus, ele era chamado, homem de Deus. Então, crianças, tem uma personagem nessa história que é essa mulherzinha aqui, Essa mulherzinha, ela era viúva e ela tinha 2 filhos. Só que o seu marido havia falecido e deixado muita dívida. Então, lá na sua porta bateu um credor, falando assim: se você não me pagar, os seus 2 filhos eu vou levar como escravo para trabalhar para mim. E assim, ela ficou preocupada e foi até Eliseu. E conversando com Eliseu do seu problema, Eliseu perguntou a ela o que ela tinha em casa para que ele pudesse ajudá-la. Ela disse que só tinha uma botija com azeite. Essa botija com azeite. E era pouquinho. Então tá. Mas aí, crianças, Eliseu fala para ela: então você vai fazer o seguinte, você vai pedir vasos, muitos vasos emprestados as suas vizinhanças, bate em cada porta e pede. Quanto mais vaso emprestado você puder, melhor. E foi o que ela fez. Após ela pegar esses vasos emprestados, ela teria que... Aí os seus filhos também ajudaram ela, tá? Aqui, Os filhinhos dela ajudou muito ela. Aí a casa ficou cheia de vasos, cheia de vasos. Era um diferente do outro, mas eram tudo vasos, vasos vazios, tá? E então o que ela fez? Eliseu pediu para que ela fosse enchendo todos os vasos vazios com aquele que ela tinha cheio, tá? Ela foi fazendo isso, virando em cada vaso vazio. Aí Eliseu fala para ela fazer o seguinte: a pegar aqueles vasos cheios, vender o azeite e pagar a dívida e ficar livre, né? E é o que acontece. Ela vende o azeite, paga o credor, né? O que ela devia, a pessoa que ela devia, ela paga. E ela passa a viver bem depois. Ela não passa mais dificuldade, né? E é assim, crianças, a nossa aula de hoje, ela nos diz
que Deus responde às nossas orações. Quando a gente clama, Ele responde. Seja sim ou seja não, a resposta de Deus, seja sim ou seja não, Ele sabe o que é melhor para nós, tá? Seja sim ou seja não, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós devemos confiar de que Ele vai responder da maneira dele. Da maneira dele, Ele vai responder. Cabe a nós esperarmos. Espere a resposta do Senhor para a sua oração. Ela vai ser atendida se a maneira do Senhor, ela vai ser respondida da maneira que o Senhor quer. Porque só Ele sabe o que é bom pra gente. Às vezes a gente pede uma coisa que lá na frente não vai ser bom pra gente. Então, Ele diz não. E se for algo que Ele vê que vai ser bom pra gente, Ele diz sim. Então, espere Deus dar a resposta. É Ele que sabe o que é o melhor pra gente. É Ele que escreve toda a nossa vida, né? E o mesmo Deus, crianças, que operou lá nessa passagem, é o mesmo Deus que opera hoje. Ele não muda. Ele não muda, Ele é o mesmo sempre. Espera no Senhor. Confia, seja firme, mesmo que você está sendo perseguido, mesmo que você está passando por alguma dificuldade, seja ela doença, seja ela financeira. Crianças, nós temos que confiar no nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que derrubou muralhas, que abriu o mar vermelho, que enviou o seu filho, que fez muitas e muitas maravilhas, fez fogo cair do céu, encheu a botija da viúva. Isso é só Deus quem faz. Essas coisas que a gente não entende como, é Deus quem faz. Então espera, criança, espera, saiba entender o momento certo para cada oração, tá? Saiba esperar de Deus a resposta e saiba entender a resposta do Senhor, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer por mais uma aula. Nesse momento que a gente está passando, a gente às vezes quer umas coisas assim muito rápido na vida da gente. E não é. Tudo tem um tempo de Deus, tá bom? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa aula, Pai. Que possamos ser pacientes, sábios e estar sempre firmes, ó Pai. Que nós não erremos, que nós não caiamos, ó Pai. Que possamos, ó Pai, permanecer firmes na Tua palavra, ó Deus. Que possamos nos alimentar dela todos os dias. Que possamos ter Jesus Cristo todos os dias em nossos corações. E dele receber todo o amor, o consolo e a paz que só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, crianças, eu quero deixar o versículo-chave dessa lição, que está em Mateus 22:37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É assim, criança. Ame a Deus de todo o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe o nosso Brasil, as autoridades governamentais, né? Que Deus dê a eles sabedoria também, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe essa nação. Amém. Um beijo, crianças, até o próximo culto, viu?